Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de Cirurgia Plástica e Maternidade. Eu sou o Dr. Daniel Pinheiro Machado e hoje nós vamos falar de um procedimento que é o Mummy Makeover. É um procedimento que muitas pacientes ainda estranham o nome, mas cada vez mais eu recebo pacientes no consultório para saber o que é esse procedimento, como é que funciona o Mummy Makeover. E esse é um assunto muito interessante, nós vamos cada vez mais aprofundar esse assunto nos próximos vídeos, então eu já te digo para aproveitar, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. E também já pode nos procurar no Instagram, lá nós temos bastante informação, contato diário, às vezes até mais fácil e mais rápido. Então pode procurar lá, @Dr. Daniel Pinheiro Machado. Dr. Daniel, e o que é o Mummy Makeover? O Mummy Makeover é um termo em inglês que aqui no Brasil a gente se refere à cirurgia plástica após a maternidade ou a cirurgia plástica após a gravidez. Ou ainda mais coloquialmente, a gente poderia dizer como se fosse a transformação da mamãe após as gestações. Nós utilizamos aqui esse termo para se referir ao procedimento ou a combinação de procedimentos que nós utilizamos com o intuito de ajudar aquela mãe a recuperar o corpo de antes das gestações. E isso principalmente quando nós realizamos tudo isso num único procedimento. Geralmente, as principais queixas das mamães após as gestações estão relacionadas às mamas e ao abdômen, mas é muito comum também a mulher já começar a sentir alguns sinais iniciais de talvez envelhecimento facial ou ter algumas queixas em relação à região íntima, por exemplo, e no mesmo procedimento, num único procedimento, nós poderíamos já realizar alguns tratamentos nessas regiões. Então o Mummy Makeover ele não engloba somente a mama e o abdômen, ele pode englobar qualquer região que a mulher já se sinta incomodada após as gestações. E para quem que é indicado esse procedimento? Geralmente a maioria das mulheres que realizam esse procedimento, elas estão ali na faixa de 30 a 50 anos. E realmente são aquelas mulheres incomodadas principalmente em relação às mamas e em relação ao contorno corporal e à região do abdômen também. Em relação às mamas, o mais comum, é quando a mama ela reduz um pouco de volume. É raro aquela paciente que depois das gestações a mama praticamente não muda, praticamente não se altera. Durante a gestação a gente tem uma grande mudança corporal, a gente tem influências hormonais, a gente tem alterações físicas para acomodação do bebê, a gente tem o aumento do volume das mamas pelo aumento das glândulas mamárias mesmo para a produção de leite. Então todas essas alterações, depois que elas passam, acaba restando na maioria das mulheres com uma mama de um volume um pouco menor. Na maioria das vezes, a mama diminui de volume, mas ela acaba ficando relativamente no lugar, sem gerar um excesso de pele, e com isso a gente consegue melhorar o aspecto da mama apenas com a colocação do implante de silicone. Mas outras vezes, também é muito frequente, aquela mulher que aumenta o volume da mama durante a gestação e a amamentação, e depois acontece como se fosse um balão que esvazia, O balão está cheio, e quando ele vai esvaziando, vai diminuindo o volume e vai descendo e vai caindo também. Nessas mulheres geralmente existe um excesso de pele e o procedimento indicado aí seria uma mastopexia, que é a cirurgia para levantar a mama. Isso pode ser realizado colocando-se ou não um implante de silicone. Se o desejo for aumentar um pouco o volume da mama ou melhorar o contorno, deixar a mama mais armada, mais montada, aí seria indicado também a colocação do implante de silicone. Existem alguns casos também daquelas mulheres que aumentam o volume das mamas durante as gestações e elas não diminuem depois, A mama acaba ficando grande, pesada, desconfortável. Se esse for o caso, aí o tratamento indicado seria uma mamoplastia redutora. E junto com o procedimento das mamas, geralmente nós indicamos então um procedimento para melhora do contorno corporal. Se a mulher durante as gestações e depois das gestações ela ficou apenas com áreas de gordura localizada, o tratamento seria uma lipoaspiração ou uma lipoescultura, que é quando a gente retira a gordura da lipoaspiração, prepara aquela gordura e enxerta em algum outro local do corpo, que pode ser, por exemplo, os glúteos, para melhorar o contorno, para melhorar o volume também. Agora, se com as gestações
a paciente acabou desenvolvendo um excesso de pele ou desenvolveu a diastase dos músculos retos abdominais, a separação dos músculos retos abdominais, e isso é mais comum naquelas gestações, né, que já é a segunda gestação, a terceira gestação, gestações múltiplas a gente chama, ou a gestação gemelar, né, quando a mulher tem 2 filhos, ou ainda quando a mulher ganhou muito peso durante a gestação. Isso tudo favorece aquele aparecimento da diastase. Então, quando a paciente tem diastase ou excesso de pele abdominal, aí o tratamento muito provavelmente será a realização da abdominoplastia. E quem que pode realizar o Mummy Makeover, né? Eu costumo dizer para as pacientes que não são todas as pacientes que podem realizar. A gente sempre tem que avaliar o estado de saúde das pacientes antes e avaliar o quanto de alterações aquela paciente apresenta, né? A paciente ideal para realizar esse procedimento é a paciente com poucas áreas de lipoaspiração, não possui muitas alterações muito complexas em relação ao abdômen e também não possui alterações muito complexas em relação às mamas. Então, com isso, a gente consegue fazer uma lipoaspiração menor, um procedimento abdominal menor e um procedimento nas mamas menor, né? Com isso, a gente reduz o tempo cirúrgico, consegue colocar tudo num pacote com um tempo cirúrgico aceitável e sem aumentar os riscos. Agora, aquela paciente que tem uma área de lipoaspiração muito grande, as alterações do abdômen são muito complexas, das mamas também, aí acaba ficando um procedimento muito longo e poderia aumentar os riscos do procedimento para a paciente. Então, essa paciente é uma que eu indico fazer o procedimento em 2 tempos. Primeiro faz o procedimento em relação às mamas e depois o procedimento em relação ao contorno corporal. E como última dica do vídeo de hoje, eu gosto sempre de lembrar as pacientes que para fazer esses procedimentos, o ideal é que ela já tenha tido todos os filhos que deseja, né? Então, ter decidido, né, ter tido todos os filhos, e aí sim é o momento de fazer o procedimento. A gente sempre deve aguardar alguns meses também. E essas eram as informações que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje. Nós vamos continuar aprofundando cada vez mais os assuntos nos vídeos, mas o que eu quero deixar de mensagem para vocês é o que eu já disse em outros vídeos, mas é: pense, planeje e realize e concretize os teus sonhos quando realmente chegar aquele momento. Se organize para aquilo, tenha toda a estrutura para aquilo. Eu te espero no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, se ainda tem alguma dúvida. Pode sugerir alguns temas aqui também. Isso sempre me estimula a continuar produzindo conteúdo e gerando cada vez mais informação, que o meu intuito é que você chegue mais bem informada e mais preparada, sabendo o que realmente esperar quando for realizar esses procedimentos. E também compartilha com alguém que tu acha que pode ser importante essas informações, alguém que esteja se preparando para fazer essa cirurgia, tá bem? Até o próximo vídeo. Tchau!